Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Pod Cíntia. Eu sou Cíntia Soares, mentora de donos de escola de música, sócia investidora do IBProf, musicista, mestre em educação. E esse canal é dedicado a donos, donas de escola de música, professores e professoras de música e amantes da música em geral que querem saber mais sobre esse universo da educação musical. E hoje eu tenho uma convidada aqui, querida, que é especialista em vendas. Quando eu penso em venda de aula de música, quando eu penso em processo de vendas, é nela que eu penso, é nela que eu recorro, que eu envio lá a minha mensagem de WhatsApp para tirar uma dúvida e para ela me trazer direcionamento, que é uma das melhores profissionais que eu conheço da área, que é a minha amiga, que eu tenho a honra de chamar de minha amiga, Juliana Costa Caretti. Ju, seja muito bem-vinda a esse podcast. Estou feliz que chegou o dia de você estar aqui, amiga. Também estou muito feliz pelo convite. Obrigada, Cíntia. É um prazer poder falar para o teu público, um prazer poder te servir. Toda vez que você precisar, conta comigo, porque um dos princípios da venda é servir as pessoas. Então, eu estou aqui para isso, para ajudar todos os donos de escola de música, todos os professores e todos os outros profissionais que precisam vender, ter cada vez mais novos clientes com todo o conhecimento que eu tenho. Exatamente. Ju, e a gente sabe que vender não é só passar um cartão numa maquininha. Vender é criar conexão, vender é criar processo, vender é servir, como você mesmo disse, entregar algo que vai transformar ou mudar a vida daquela pessoa e resolver um problema, né, daquela pessoa. Sim. Mas antes da gente falar um pouco sobre esse processo de vendas, eu queria que você contasse sobre você. Quem é a Juliana? De onde ela veio? Como que você começou como vendedora? Conta um pouquinho da sua trajetória. Quanto você já faturou aí em vendas, que a gente sabe que é um número bem expressivo. Sim. Conta um pouquinho de você. Legal. Então, por favor. A resposta óbvia seria falar que eu vim da barriga da minha mãe, né? Mas vamos lá. Eu descobri a área comercial com 14 anos, quando eu atuava no balcão de uma farmácia aqui em São Paulo, na Zona Sul. Foi ali que eu comecei a ter o contato com os primeiros clientes. E naquele momento, a minha mentalidade ainda era, Cíntia, de que venda era um produto de prateleira, como você mesmo citou aqui, que é tipo a Coca-Cola que você pega no mercado, passa no caixa, leva para casa e tudo bem. Só que ao longo do tempo, e quando eu já estava mais ou menos com 24, 25 anos, surgiu a oportunidade de assumir a área comercial de uma multinacional. Foi a primeira vez que eu tive esse convite, inclusive para ir para fora do Brasil para fazer um treinamento. E naquele momento eu entendi que vendas era sobre relacionamento e que eu precisava aprender a me conectar com as pessoas, a estar dentro da casa delas ou dentro da empresa delas, entender muito mais do que o processo comercial, mas entender como é que funcionava a cabeça daquele cliente. Então, foi aí que eu comecei a estudar. Eu fiz pós-graduação em marketing e vendas, eu fiz mestrado em neurociência nos Estados Unidos em 2019, eu trabalhei em grandes multinacionais como o Google, a Jafra, a Zains, a Avon, que é das empresas que eu mais trabalhei ao longo de toda a minha carreira. E dentro dessas empresas, numa delas, o meu time de vendas fez mais de 30 milhões de reais em 6 meses. Eu tive 200 vendedores nessa ocasião. E 2021, quando a minha filha nasceu, eu decidi fazer a minha transição de carreira. A empresa que eu estava trabalhando foi vendida. Eu fui mandada embora e eu falei, não é mais o momento de procurar um trabalho numa outra empresa. Decidi entrar de cabeça no projeto que eu tenho hoje, que é ajudar outros empresários a terem visão comercial, a implantar o comercial dentro da empresa deles com base em comportamento, que é algo que é diferente, porque todos nós, né, eu sou técnica, a Cíntia é técnica, você que está escutando a gente aqui, deve ter estudado, feito uma faculdade, uma especialização técnica para trabalhar só com aquilo que você aprendeu no dia a dia. Mas quando a gente começa a olhar para o comportamento, as coisas mudam e é aí que entra o processo de vendas. Ju, quando a gente fala em vendas, muitos donos de escola de música, professores de música têm resistência. Eu sou professora, eu dou aula, eu não vendo. Eu ouço isso direto e eu sei que muitas vezes eu não ouço, a pessoa pensa nisso e eu já fui essa pessoa, eu já pensei nisso, pensei assim, né, e mudei a minha mentalidade. Por que você acha que tem tanta resistência das pessoas em querer vender os produtos deles?
no caso, serviços, né? Porque Entendi. donos de escola de música, nós não vendemos produtos, a gente não vende Coca-Cola, como Sim. você disse. Nós vendemos um serviço, que são aulas, né? Que são um entregável diferente do que vender um produto. Exato. Olha só, Cíntia, como é que funciona a dinâmica do nosso cérebro, né? Todo ser humano busca segurança e isso é um princípio de sobrevivência. E a gente vive um momento de mundo em que 2 gerações para trás da nossa geração, as 2 gerações para frente da nossa não, mas 2 gerações para trás da nossa, entendia que segurança era ter um trabalho que eu vivesse nele ao longo de toda a minha vida e uma remuneração que pagasse as minhas contas. Então, é por isso que a gente vê que muita gente foi estudar contabilidade, música, engenharia, medicina, porque essas eram consideradas carreiras estáveis. E, de certa forma, existe uma demanda para o contador, existe uma demanda para o médico, existe uma demanda para o dono de escola de música. Só que hoje a gente está num momento em que as pessoas elas se tornaram, entre aspas, autodidatas. Eu posso entrar na internet, no YouTube ou na inteligência artificial, por exemplo, e buscar uma forma de aprender a fazer alguma coisa sozinho. Então, aquilo que era commodity, que eu não precisava vender porque se vendia sozinho, saiu do nosso cérebro da zona da segurança. E aí a gente teve que ir para o mercado para buscar motivação, para buscar confiança, pessoas que olhassem para os nossos diferenciais. Então, na cabeça do dono de escola de música, existe uma ruptura, porque eu deixo de buscar segurança e eu começo a me desafiar a elevar a minha confiança pessoal e a confiança das pessoas que estão à minha volta. E essa ruptura ela é dolorosa para quem está há 10, a 15, a 20 anos fazendo as mesmas atividades e não tem clareza de que vendas é comunicação, que vendas é liderança, que vendas é sobre gestão, que é sobre comportamento e que esses 4 pontos que eu acabei de falar são habilidades treináveis que todos nós precisamos desenvolver ao longo da nossa vida. Assim como tocar um instrumento, é uma habilidade. Ninguém nasce sabendo falar uma segunda língua. A gente aprende primeiro a nossa língua mãe. Então, são habilidades que a gente desenvolve. Eu sou uma pessoa que desenvolvi minha habilidade de vendas. Você, inclusive, tem grande parte nessa minha formação e você sabe disso. E quando a gente começa a aprender a vender, a gente gosta. Igual quando você começa a aprender um instrumento musical, você começa a ganhar domínio naquilo. Eu mostro sempre piano porque eu sou pianista. A gente gosta de fazer aquilo. E você acompanhou alguns dos meus mentorados. A gente desenvolveu um programa dentro dos meus programas de mentoria exclusivo de vendas. E a Ju que veio trazer essa formação e ela acompanhou esse processo. Conta um pouco, se você quiser comentar algum case também, como foi esse processo de acompanhar os donos de escola de música e como você acompanha tantos outros profissionais. Hoje você desenvolve um trabalho mais específico com contadores. Como você vem acompanhando isso e como foi esse acompanhamento, né? O que você percebeu que as pessoas destravaram de mentalidade, destravaram de crenças limitantes que eles tinham e qual foi o resultado pessoal e o resultado financeiro que você viu ali nas empresas? Legal. Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, é que antigamente, inclusive isso acontecia comigo, tá? Era meu modelo mental. Que as coisas, primeiro elas precisavam acontecer na minha mente para depois elas se materializarem de forma física, real, tangibilizada, né? E depois que eu fui estudar neurociência, eu entendi que o processo é o contrário. Que primeiro eu tenho que entender o que está acontecendo no meu comportamento, o que eu preciso ajustar para que isso mude a sinapse, mude internamente a forma com que eu pense, a forma com que o meu corpo processa as informações, né? E quando a gente estava nesse programa específico para escolas de música, eu me lembro de um caso da Marina, que era uma musicista extremamente introvertida, pianista, que recebia os clientes na casa dela, então tinha aquela questão da intimidade. E geralmente a gente já sabe que uma pessoa que segue uma carreira de música é porque a linguagem dela é introvertida, é para dentro. Né? Não é para fora. Existem musicistas que têm uma linguagem extrovertida, que é o que gosta do palco, que é o que gosta do recital, mas tem muita gente que ainda busca uma forma intimista de trabalhar.
E eu vi a Marina se desenvolver ao longo desse processo, buscando formas de se conectar com pessoas diferentes, de entender o que essas pessoas estavam falando para ela, porque a linguagem não batia, a comunicação era estranha para ela nos primeiros momentos. E eu vi ela desabrochar ao longo do processo, literalmente, porque ela entendeu que vendas tinha que cumprir com 4 etapas no dia a dia, que isso mexia com a rotina e com a agenda dela, que a agenda dela não podia ficar só 100% mais focada nas atividades de ensinar os alunos a tocar piano, mas que ela tinha que ter atividades que abriam as portas no dia a dia para trazer mais novos alunos. E durante todo esse período eu vi ela conquistar novos clientes. E isso é um trabalho que eu desenvolvo há mais de 20 anos com pessoas, né? Eu sempre estive à frente de grandes equipes. Eu já tive mais de 200 vendedores diretos. Hoje eu lidero um grupo de mais de 100 contadores diretos que têm acesso à minha metodologia. E o que eu mais vejo no dia a dia é que quando a pessoa entende como é que funciona o comportamento dela e que vendas cabe na agenda, que vendas é possível você executar, porque a habilidade de comunicação ela vai te dando liberdade de você conversar, de você se conectar, de você entender a outra pessoa que está buscando pelo teu serviço, acaba se tornando fluido. Eu não digo que é fácil, tá bom? Porque a gente está lidando com o ser humano, é uma caixinha de surpresa. Mas acaba sendo fluido de certa forma, porque você vai... É como se fosse um quebra-cabeça. As peças elas começam a se encaixar. Nós estamos gravando esse episódio em outubro de 2025. Esse processo que a Juliana desenvolveu com os meus mentorados foi no primeiro semestre de fevereiro de 2025 até maio. Até maio, isso. Maio de 2025. E eu preciso te contar que semana passada eu conversei com a Marina Valadares, uma mentorada que é do interior do Rio de Janeiro, de Niterói, e só na semana passada ela vendeu novas aulas para 3 novos alunos com valor de mensalidade de R$800. Eu não tinha te contado isso ainda. Eu não sabia disso. Ju. Que fantástico. Fantástico. Então pensa, são 3 novos alunos com valor de mensalidade de 800. Quando ela começou comigo, ela tinha um valor de mensalidade de 300 e pouco. Hoje 800, menos de 2 anos depois. E isso gera uma recorrência para ela de mais de R$30 mil por ano. Sim. Né? E só mensalmente são 2.400 a mais. E eu falo, quando nós vendemos aula de música, nós viramos uma Netflix, porque a gente gera uma recorrência, que é outra coisa que a gente estimula eles a fazerem, os mentorados já são planos semestrais ou anuais, para que você realmente tenha uma Netflix que você ganhe na recorrência com o serviço que você faz. Então, eu precisava te contar isso também agora que você falou. Eu tô muito feliz porque eu sabia que você ia ficar feliz. A Marina foi destaque, né? Ela ganhou na época, gente, um troféu que a gente fez na mentoria que se chamava Troféu Perguntadeira, porque a Marina me fazia todas as perguntas que você pode imaginar. E eu preciso dizer uma coisa para você. Você quer destravar em vendas? Você precisa aprender a perguntar, ou melhor, perder o medo de fazer perguntas que na sua mente pode ser óbvia, que você já sabe a resposta, ou que são perguntas que no seu julgamento não têm importância. A mente do cliente, você precisa ter acesso a elas, precisa entender como é que as pessoas pensam. E as perguntas é o grande destrave que você precisa viver no dia a dia. É isso mesmo, perguntar para o cliente o que ele está procurando, Exato. Porque pelas respostas você vai conduzindo a venda, né? Ju, falando então de venda, eu quero entrar num momento mais prático com você agora. Muitas escolas se perdem, donos de escola ou professores nos seus próprios estúdios se perdem entre responder mensagem ou porque estão muito dentro de sala de aula e não tem tempo e faz tudo na correria. Sim. Aí você não faz, às vezes, né, nada muito exato, não foca em algo, né? E vendas é o respiro da escola, você tem que vender todo dia, né? Porque se você abre a porta da sua escola e não entra gente nova todo dia para ir aumentando essa recorrência, como que essa escola vai manter a solidez dela e a saúde financeira? Fazer o follow-ups, os follow-ups é o retorno, vai fechar, não vai fechar, por que você não fecha, e trazer esse cliente para venda e fechar a matrícula. Qual seria o passo ideal num processo de vendas para a escola de música, um processo eficiente para as escolas de música? Antes da gente pensar em eficiência, a gente precisa entender quais são as alavancas que movimentam o comercial. São 3 e elas são super simples. A primeira delas é que eu preciso estabelecer um processo que eu venda o tempo todo para quem já é meu cliente.
Porque isso vai aumentar o tempo de vida, o tempo de relacionamento desse cliente comigo. Quanto tempo geralmente um aluno fica numa escola de música? Olha, em média, os meus mentorados, no mínimo 2, 3 anos. 2, 3 anos. É. Então, esse inclusive é um tempo ideal, porque você aprofunda o relacionamento e você pode encontrar oportunidades de deixar de entregar de graça o que você deveria estar cobrando. Então, essa é a primeira alavanca. A segunda alavanca é que as portas elas precisam estar abertas o tempo todo. E aí, onde é que empreendedores em geral se perdem? Primeiro que existe ali um receio ou um medo da exposição. Eu vou entrar no Instagram, o que eu vou falar no Instagram para atrair clientes? Ou eu vou fazer um site e vou colocar esse site para rodar no Google. O que tem que ter nesse site que ele tem que ser atrativo o suficiente para a pessoa clicar e ir para o meu WhatsApp, né? Para eu poder atrair cada vez mais clientes, eu preciso entender quem é essa pessoa que eu quero trazer de aluno ou de cliente, entender sobre o comportamento. É desenhar literalmente o comportamento desse cliente. E a gente já tem essa visão, porque se você já tem cliente dentro de casa, inconscientemente você já sabe disso. Então essa é a segunda alavanca. E a terceira alavanca você até trouxe aqui o exemplo da Marina, que saiu de R$300 de mensalidade para R$800. O que faz você sair de 300 para 800? Não é só você simplesmente aumentar o preço, é você aprender a gerar valor para o seu cliente. E no caso de donos de escola de música, você gera mais valor para o seu cliente quando você estabelece metas conectadas com os sonhos. Descobre se esse cliente vai se apresentar no aniversário de 80 anos da avó. Eu vi a Bia se apresentando no aniversário da sua mãe. Sim. Que fantástico esse momento, Cíntia. Foi lindo demais, eu pude acompanhar. Então, busca o que está conectado com o sonho desse cliente, porque isso gera valor, isso gera tempo de relacionamento e isso abre oportunidades de você vender mais. Então, essa é a primeira parte da minha resposta. Estou estruturando ela em 2 fases, porque nós estamos falando com outros empresários. É importante eles entenderem que o comercial não é só aparecer no Instagram oferecendo a oportunidade de uma matrícula. É você ter essa consciência, que é isso que faz a movimentação financeira da tua empresa acontecer. E o segundo ponto é que as atividades comerciais, elas são atividades rotineiras. Então, do mesmo jeito que todo dia você recebe um aluno, ou você recebe um cliente, que você vai entregar o teu serviço para esse cliente, você também precisa ter espaço na tua agenda para todos os dias você fazer 3 atividades, que é postar ou ter presença digital, porque nós estamos na era digital e isso é fundamental, e não importa qual é o canal, se é Google, se é LinkedIn, se é TikTok, se é Instagram, se é Facebook, não importa, você precisa ter presença digital. O segundo ponto você todo dia precisa gerar conversas com pessoas diferentes ou pessoas desconhecidas. É aí que a maioria trava. Porque o que eu vou falar com quem eu não conheço? Sim. Como é que eu vou puxar o assunto? Como é que eu vou estabelecer conexão? É aí que a maioria das pessoas travam. E a gente começa a puxar conexão quando eu converso com alguém falando do dia a dia, do preço do supermercado, da fila da farmácia. Isso acaba dando abertura, sabe, Cíntia? E o terceiro ponto eu preciso acompanhar essas conversas. O processo de vendas é isso. Eu preciso ter presença, eu preciso abrir conversa e eu preciso acompanhar a conversa. Perfeito. Ju, isso de acompanhar, eu acho que a gente pode estender isso um pouco agora para quem tem equipe. Muitas escolas de música, e isso acontece com os meus mentorados também, que foi inclusive o treinamento que você trouxe. Sim. Como que a gente treina esse time de vendas para não perder o lado humano, que da essência, do propósito que a escola tem? Então, como que a gente treina esse time? Porque eu sempre digo para os meus mentorados, quem tem processo não depende da sorte. Porque a gente não pode contar com a sorte todos os dias, né? Então, aliás, quem não tem processo depende da sorte. Sim. Então, como que eu não contar com a sorte? Porque e se a sorte não estiver do meu lado, né? Esse dia. E a sorte, no começo, ela ajuda. Eu sempre digo para eles que, no começo, quando a gente começa a construir a escola de música, ela dá uma alavancagem e você, de repente, não tem mais agenda e você começa a contratar outros professores. Mas aí, você foi no talento, até um ponto. Depois desse ponto do talento, você precisa de estratégia para você crescer, você precisa profissionalizar. Então, como que a gente estrutura esse processo de vendas para quando você tem time e para não perder a essência do dono da escola de música? Cíntia, eu vou te mostrar o processo que eu utilizo dentro da Mind Sales, que é a minha empresa, tá? Que eu acho que é o mais tangível e mais fácil das pessoas pegarem no dia a dia,
que você pode fazer isso daqui no Excel, você pode contratar uma ferramenta, mas para mim funciona no WhatsApp, que são as etiquetas. Porque eu consigo gerar, através das etiquetas, uma linguagem de CRM. Então, eu consigo ter uma visão de quantos clientes estão conectados com cada uma das fases do meu processo de vendas, que é abordagem, qualificação, apresentação, negociação e fechamento. São só 5 pontos, tá? Que você precisa se preocupar do ponto de vista de rotina de vendas. Mas o legal daqui é que eu sei o que eu tenho que falar com cada público e em qual dos momentos. E a maioria das vezes a dificuldade é, mas eu não tenho tempo de ficar preenchendo um CRM. Eu não tenho tempo para ficar olhando para isso. Você tem tempo porque você fica o tempo todo com isso daqui na mão. Sim. Entendeu? Então, as etiquetas, elas têm me ajudado muito, porque quando eu procuro aqui, eu sei a etiqueta, eu sei de onde essa pessoa veio, que fase da conversa de vendas que eu tô com ela, e uma grande dificuldade que todo mundo que precisa vender no dia a dia passa tá bom, eu falei com a Cíntia hoje, e aí eu preciso falar com a Cíntia de novo na semana que vem, mas como é que eu puxo o assunto? Como é que eu me conecto de novo com ela? Quando você tem o histórico da conversa, fica fácil, porque o último assunto vira gancho para abrir o próximo assunto. Inclusive, isso nos ajuda a ter gatilho de reciprocidade, porque a continuação da conversa faz a pessoa do outro lado da linha perceber que você ainda está conectado com ela, que você tem interesse nela. Então, você não precisa investir num CRM, mas se você tiver pelo menos essa organização de etiquetas no WhatsApp, isso já ajuda bastante. Com certeza. Isso você trouxe ali na prática para nós, na mentoria, e ajudou muito, né? Conduziu muito, porque o dono da escola de música, ele muitas vezes ele fica somente no achismo, o que será que a pessoa está pensando, será que ele não veio por quê, será que eu falei alguma coisa, e muitas vezes, olha, eu ouso dizer que 100% das vezes não é pessoal, é falta de condução de vendas. Faz sentido isso? Faz total sentido. Quando o dono de escola de música ou qualquer outro empreendedor tem esse sentimento, significa que ele não conhece com clareza quem é o cliente dele. Porque todo cliente, em algum momento, Cíntia, durante o processo de vendas, vai te falar que precisa pensar para tomar uma decisão. Vai falar que precisa compartilhar da decisão com o marido ou com a esposa. Vai te falar que está sem dinheiro e que precisa de um desconto. Ou vai te falar que o teu preço está caro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte. Mas você lida com isso quando você começa a entender que cada uma dessas respostas, dessas objeções, se encaixam em situações diferentes, que quando eu entendo quem é o meu cliente, eu sei como eu lido com essa situação. Sim, e quando a gente fala em caro, né, esse exemplo que eu acabei de trazer da Marina, o valor da mensalidade dela é R$800, para o interior é um valor alto, né, um valor bem considerável, só que numa mesma semana ela encontrou 3 clientes que vão pagar R$800 por muitas semanas, muitos meses e muitos anos. Então é esse posicionamento de encontrar o cliente que queira pagar o que você vende, porque o seu trabalho vale, e que se essa pessoa já se conecte com você logo que ela chega. Sim. Então isso faz todo sentido. Então eu acho que para quem ainda faz tudo sozinho, que ainda é o professor, é o gestor, é o que limpa a escola, é o que faz tudo, que não tá certo, né? Que a gente sabe que o dono da escola ele tem que estar ali no seu papel de gestor, mas quem ainda faz tudo sozinho, inclusive a venda, trazer essas etiquetas eu acho que já resolve, já traz clareza, porque ele sabe da onde que ele parou para conversar com as pessoas. Isso é um ponto maravilhoso que eu tenho certeza que você trouxe. E aí tem que ter frequência, né? Porque não adianta eu falar com a pessoa hoje e querer vender para ela, retomar uma conversa 30 dias depois. A gente sabe que uma pessoa que procura um serviço, ela tem uma dor latente, ela quer começar a resolver aquilo agora. E se ela não fechou com você, ela vai fechar com outro profissional. Sim. Então, a venda, ela é um processo de tempo e movimento. Se o tempo se estende demais e você não acompanha, você corre o risco de perder. E se você não se movimenta de forma adequada, conversando, gerando conexão e consciência com essa pessoa ao longo do tempo, você também pode perder. Com certeza. Uma venda. Ju, agora tem aquelas frases que todo vendedor sempre ouve. Eu vou pensar, tá caro, eu vou depois das férias, eu vou falar com o meu marido. Essa é clássica, né? Eu vou falar com o meu marido e depois eu volto.
Como que a gente lida com essas objeções diárias aí que a gente tem? Posso ser sincera? Claro. A por gente favor. não lida. É. A gente faz perguntas. Porque uma pessoa que está te falando que o teu preço está caro, significa que ela está comparando o teu preço com alguém. Então, está caro em relação ao quê? Essa é a pergunta que você tem que fazer para o seu cliente. Uhum. Aí ele vai abrir o coração. Tá caro porque eu vi na escola do Zezinho. Tá. Então, você sabe que você tem um concorrente nesse momento da negociação. Uhum. E você deveria saber disso desde antes. É importante a gente saber isso dentro do processo de vendas. Tá. Pessoas que falam, eu preciso conversar com meu marido com a minha esposa para tomar uma decisão. Também acontece, é natural. Eu mesmo não tomo decisões sem conversar com o meu marido, porque não é só uma questão de decisão, é uma questão de orçamento, de agenda. Existem outras questões envolvidas. Sim. Mas eu costumo orientar que antes de você ouvir isso no final do processo de vendas, quando você está conhecendo esse cliente, pergunte. Para a gente poder sair daqui hoje com uma decisão tomada, me fala uma coisa, você decide sozinha ou você precisa compartilhar da decisão com o teu marido ou com a tua esposa? Você já se prepara, porque você já sabe que aquela pessoa não vai tomar decisão naquele momento. Sim. E que você vai ter que envolver essa terceira pessoa na conversa. Então isso inclusive baixa a nossa ansiedade, porque como é tão desconfortável para a maioria das pessoas o processo de vendas, o que a gente mais precisa aprender a lidar é com a nossa insegurança que transmite para esse cliente e muitas vezes ele não compra porque o radar da insegurança dele se conecta e fala, tem alguma coisa estranha aqui, não sei se vai me entregar tudo do jeito que está falando. Então, baixa a sua ansiedade porque você já tem visão de futuro dentro do processo. Então, você lida com perguntas. Ju, e agora como acompanhar os indicadores das vendas da escola de música? Que indicadores, que números que esse dono da escola de música tem que olhar para acompanhar se o processo tá bom ou se não tá bom? É complicado, né? É porque cada caso é um caso, né? Porque Mas cada tem caso uma é um orientação caso, geral? Tem uma orientação geral, sim. Mas eu disse que é complicado porque na maioria dos casos não há registros. No mercado que eu trabalho hoje, que é da área da contabilidade, eu não encontro registros. Eu trabalhei durante 20 anos no mercado de venda direta, eu pouco havia registros, e eu acredito que donos de escola de música também não registram o quê? O número de pessoas que você recebe de indicação, o número de pessoas que passam na sua porta no dia a dia, te perguntam quanto é que custa o teu preço, como é que funciona. Você precisa registrar isso, você precisa ter esse número, porque isso começa a dar visão de funil. Imaginamos que durante uma semana, de segunda a sexta, passam 10 pessoas na sua porta e só uma fecha a matrícula. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que talvez sua comunicação não está ajustada, a tua oferta não é atrativa, ou o método, a forma com que você entrega o teu serviço não faz sentido na cabeça dessas pessoas. Então, isso é um gatilho para você ter um alerta de que algo precisa mudar. Então, o primeiro número que você tem que olhar é o número de pessoas que você se conecta por semana. O segundo número que você precisa olhar no dia a dia é o número de pessoas que estão saindo. Tem muito dono de escola de música, tem muito empreendedor, empresário que pede cliente e não sabe por quê. E o cliente, ele sempre traz, inclusive no momento em que ele vai quebrar um contrato, uma objeção de, eu estou sem dinheiro, eu fiquei apertado. Mas vamos lá. Um cliente que de fato enxerga valor em você, ele se aperta, ele se ajusta, mas ele não abandona o serviço. Então, se ele está abandonando o serviço, existe um feedback por detrás, que às vezes pode ser duro de escutar, mas que vai ser um grande ponto de melhoria para o crescimento da sua empresa, do seu negócio. Então, é importante ouvir. Então, entender o que está por detrás dessa resposta do estou saindo, e inclusive monitorar isso, é importante para o desenvolvimento da empresa como um todo, né? E o terceiro número que é importante é o quanto é que o seu faturamento tem oscilação. E isso está conectado com o processo de vendas, com a sua meta, com o seu faturamento, né? Se eu projetei que esse mês eu preciso faturar 20 mil e eu estou faturando 15, o que está acontecendo que esses 5 mil não está aparecendo? E aí está conectado com o quê? Com o número de pessoas que estão entrando e com o número de pessoas que estão saindo. Eu costumo dizer que você precisa olhar como é que você abre a porta e como é que você fecha a porta o tempo todo para você ter resultado dentro de uma escola de música, dentro de uma empresa e assim por diante. Ju, e você fala muito da gente escutar
a pessoa que chega. Quando a pessoa chega para comprar, para querer fazer uma aula, ou para comprar uma mentoria minha, uma mentoria sua, né? Qualquer produto. Ou se a gente chega realmente numa loja procurando um vestido de festa. A gente precisa, e eu já tenho notado isso nos vendedores de loja, por exemplo. Que festa que é? É um casamento? É uma formatura? É uma festa final de tarde? É uma festa à noite? Porque se é uma festa final de tarde, você não vai mostrar um vestido cheio de brilho. Se é uma festa à noite, você já mostra um vestido cheio de brilho. Se é no horário do almoço, talvez não seja um longo, né? Tô pensando assim, fazendo um paralelo com roupa mesmo, que é algo que a gente compra com muito mais frequência, o tempo todo, né? É uma roupa para trabalhar, então é uma roupa mais formal, é uma roupa para um happy hour, então mais informal. Como que a gente desenvolve e como que a gente faz essas perguntas, né? Porque muitas vezes o que eu percebo, eu queria fazer aula de música, os planos são esse é o tal preço, eu tenho tal horário. Mas calma, eu não sei como que é o processo da aprendizagem do instrumento. Né? Eu não sei como que isso igual a roupa, eu não sei como isso vai vestir em mim, eu não sei como isso vai acontecer. Quem chega para aprender um instrumento nunca tocou um instrumento. Então ele precisa entender como que você avalia e como que você traria algumas estratégias para nós de como fazer essa venda para essa pessoa que chega a comprar uma aula de música. Que informações, que perguntas eu faço para vender melhor mesmo e não deixar esse cliente escapar. Vou fazer um roteiro bem prático, tá bom? Eu gosto. Primeira pergunta é: quanto tempo você tem para se dedicar no dia a dia para aprender a tocar um instrumento? Isso é fundamental para você conseguir medir se essa pessoa vai aprender rápido ou se ela vai precisar do dobro do seu tempo, por exemplo, inclusive para você poder vender o dobro do seu tempo. Essa é a primeira coisa. Segunda pergunta é: qual é a motivação? Por que você quer aprender a tocar um instrumento? Você vai tocar no aniversário de alguém? É para você tocar na sua roda de amigos ou é para você tocar para você poder relaxar? Você não precisa nem dar opções, como eu estou te falando aqui, mas você precisa descobrir a motivação. Tá. A terceira pergunta é: a partir do momento em que você aprender, como é que você vai se sentir? A gente precisa entender a visão de futuro desse cliente. Porque tem gente que se motiva e vai até o final. Você já ouviu falar que tem muita gente que tem a iniciativa? Sim. Mas também tem muita gente que tem a acabativa. Então eu preciso entender até onde essa pessoa vai comigo, para eu entender se vai ser uma pessoa que vai sair daqui a 3 meses ou se ela vai passar 3 anos comigo. E a quarta e última pergunta que eu preciso fazer para essa pessoa é: se a gente fechar hoje, agora, a gente já pode começar a partir desse momento? Porque se essa pessoa está preparada para começar, ela demonstra segurança em você. Agora, se essa pessoa ela não está preparada para começar, ela demonstra insegurança. E aí que vem as objeções. E aí que você precisa entender que ela vai procurar outras escolas para buscar um orçamento ou entender como é que funciona essa dinâmica. Essas 4 perguntas fazem você entender o que o cliente está buscando, para você poder se adaptar na forma com que você vai fazer a proposta comercial, mostrar os planos, como é que funciona no dia a dia, mas principalmente vai te dar gatilhos de como é que você vai gerar confiança. Porque todo mundo decide de forma emocional, mas justifica de forma racional quando está comprando alguma coisa. E eu só compro de quem eu confio. E nessa relação que vai ser pessoal, porque no caso do piano, a pessoa vai sentar onde? Aqui, ó, do seu lado. Para tocar. Muitas vezes você vai tocar na mão dessas pessoas para corrigir. E se essa pessoa não se sentir seguro e à vontade, confiante em ter esse relacionamento próximo com você, ela vai procurar o próximo. Sim, com certeza. Ju, nós já sabemos que nós duas temos um comportamento dominante e influente, né? Mas a gente dividiu bem o microfone hoje aqui, amiga. Sim. Conta um pouco quais são, isso não estava no script aqui, mas eu sei que você domina isso, queria que você falasse. Conta um pouquinho sobre os 4 modelos, né? Os 4 modelos de comportamentos e como que a gente pode influenciar em cada um deles, e daí isso, na mentoria, a gente aprofunda mais daí. Isso não estava no roteiro. Script, mas eu sei que você manja bem, você manda isso bem. Eu já sei porque você está fazendo essa pergunta, porque isso é a base da minha metodologia, né? Eu ensino as pessoas a venderem com base no comportamento. E eu já aprendi isso, porque você me ensinou e eu quero compartilhar isso aqui. E eu vim, inclusive, no carro conversando com meu marido sobre isso, né? Ele falou: e aí, quando é que você vai começar a falar sobre isso e escrever isso no seu doutorado? Você não tem medo que alguém pegue a sua metodologia? Eu falei: não, isso é aberto. Claro que isso não foi criado por mim, isso foi criado há mais de 100 anos. A questão é que eu dei visão
para esse tipo de metodologia dentro de um processo de vendas. Que é quando você tem um cliente na sua frente, você conseguir observar e entender através daquilo que o cliente fala se ele tem um comportamento que ele busca poder. Porque a forma de vender para uma pessoa que busca poder precisa ser uma forma direta e rápida. E muitas vezes você perde oportunidades com aqueles que chegam perguntando o teu preço e você quer contar toda a história de quando é que nasceu a sua empresa, como é que funciona o seu método. E para esse cliente que decide rápido, isso é tão chato que ele prefere buscar o próximo. Tem o segundo tipo de cliente no dia a dia, que ele busca reconhecimento. É aquele cliente que ele chega na sua frente e ele já pergunta, quando é que vai ter um recital? Será que para o recital que vai acontecer agora em novembro, eu já vou estar pronto para sentar no piano e tocar junto com a turma? Ele não tem noção de tempo e espaço, do quanto leva para se desenvolver para tocar um piano. E muitas vezes você olha e fala assim, apressadinho demais, já está chegando aqui querendo aparecer. Esse tipo de cliente que busca reconhecimento, se você souber se conectar com ele e mostrar para ele que sim, que ele pode ter participação no recital, mas não necessariamente ele vai estar sentado no piano, ele toma uma decisão rápida porque gera dopamina, ele se sente reconhecido de fato. Existem outros 2 tipos de clientes que buscam segurança emocional e segurança técnica. O que busca segurança emocional, ele muitas vezes ele não dá o próximo passo sozinho. Você precisa acolher e conduzir esse próximo passo. Ele precisa sentir que você teve empatia com a situação, com o momento dele. Então, e isso tem muito a ver com ensinar música, porque é um momento de intimidade, de certa forma, como eu já coloquei aqui no outro exemplo, né? E tem o cliente que ele precisa de segurança técnica. Ele vai, outro dia, inclusive, eu cheguei num treinamento para donos de escola de música, achando que eu estava abafando, né? Porque o meu comportamento ele é mais voltado para segurança técnica. Então eu abri o treinamento perguntando, você sabe quantas teclas tem um piano? Todo mundo ficou melhor assim, ó. Eu que não sabia quantas teclas tinha um piano, entendeu? Porque não faz parte do meu mundo, não faz parte do meu dia a dia. Mas tem cliente que vai chegar para você perguntando, em quantas semanas eu vou estar pronto para começar a tocar sozinho? E me fala uma coisa, essa partitura aí, você disse que eu vou ter que aprender a ler esse negócio. Você já tem uma para eu começar a estudar a partir de agora? Esse cliente, ele busca segurança técnica para ele poder tomar uma decisão. E quando você consegue identificar isso no seu dia a dia, pelo comportamento, como eu trouxe exemplos muito claros aqui para você, e por a forma com que as pessoas falam, você se adapta à linguagem desse cliente e fica muito mais fluido vender. Porque para aquele que quer decidir rápido, eu entrego rápido. Mas para aquele que precisa de tempo para decidir, eu, como vendedora, empresária, que sento na cadeira da vendedora dentro da minha empresa, eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções e segurar a minha ansiedade para não queimar uma potencial venda. Ótimo. E acho que isso que você falou de entender as emoções e segurar a ansiedade é um ponto-chave. Isso é um grande desafio para nós que precisamos ter uma empresa rodando todos os dias, todos os meses, né? Vender, passou 15 dias sem vender, uau, preciso vender porque não está entrando aluno. E essa ansiedade muitas vezes pode atrapalhar. Sim. Então, nós como mentoras também estudamos desenvolvimento humano, que é para a gente conduzir os nossos mentorados, realmente dar mão, seguir junto, no caminho que o mentorado também ir no ritmo dele, porque a gente sabe que cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua realidade, cada um está numa localização do país, né, num determinado ponto geográfico ali, então conduzir com uma mesma metodologia, personalidades diferentes e o modelo de negócio diferente de cada um. Eu costumo dizer que o não a gente já tem. Sim. Meu marido nem concorda com isso, que eu sei, mas o não a gente já tem. Tá. Qual é o nosso papel? É buscar o sim todos os dias de forma consistente e intencional, Cíntia. Porque no meu modelo de negócio, no seu modelo de negócio, no modelo de negócio da maioria dos empresários hoje, o cliente ele não vai cair do céu. Não. Ele não vai, a gente vai ter que buscar. Uhum. Por isso que a gente vê grandes empresas crescendo e se tornando grandes tão rápido. Por quê? Porque elas estão focadas no comercial. Esse é o segredo. Sim. O operacional é consequência de um comercial muito bem feito. E no dia a dia, se você foca só na entrega e não olha para o comercial, teu negócio pode morrer de 3 a 5 anos. Com certeza. Muito rápido isso.
Ju, olha que papo incrível, viu? Eu tenho certeza que todo mundo aqui que assistiu já mudou a mentalidade sobre vendas, já não vai ter medo de vender e vai realmente colocar propósito, intenção, porque a venda é a sustentabilidade da empresa, é a sustentabilidade principalmente da sua metodologia e do seu legado. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente sobre venda, sobre esse propósito e sobre como a venda virá realmente se tornar o coração da empresa, né? E um dos pontos chaves, porque se você não vender todo dia, se você não tiver uma recorrência nas vendas, a sua empresa pode ir aos poucos morrendo. Exato. A minha mensagem ela é simples, mas ela é direta para você. Primeiro a gente entende de pessoas. Depois a gente entende de negócios. E quando eu conecto pessoas e negócios, eu começo a entender que vendas é sobre comportamento. Porque as pessoas é que dão o ritmo do comportamento do negócio. E você que está à frente precisa entender não só do seu comportamento, mas do comportamento também do seu cliente, porque é isso que vai te trazer abundância, prosperidade, tempo de qualidade, segurança, liberdade, que são os grandes fatores que todos nós buscamos nas nossas vidas no dia a dia. Então se conecta com as pessoas, entende sobre negócios e busca vender todos os dias, que o teu comportamento vai mudar e tudo aquilo que você está buscando vai acontecer na tua vida e na tua empresa. Que ótimo. Querida, obrigada, viu? Obrigada por ter vindo, por estar aqui, por compartilhar, por compartilhar tanto conhecimento com tanta gente que precisa. É um prazer. Esse povo que está escutando, a gente nem sabe que rola podcast uma vez a cada 15 dias, em reuniões de 1h30 que a gente faz e fica, vamos por esse caminho, vamos por isso. Estou muito feliz em acompanhar esse trabalho. Você sabe que você é um modelo para mim. Obrigada. E muitas coisas que você faz. A gente se conheceu numa mentoria que eu ficava sentada lá na frente, olhando para trás e falando assim, o que ela tem de diferente que eu preciso aprender com ela? E hoje é um privilégio fazer parte do seu ecossistema, do seu dia a dia e servir o seu negócio como você tem me permitido. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você, amiga. Obrigada mesmo. Olha, a gente encerra aqui esse episódio em tom emocionante, em tom de amizade e muito profissionalismo também. Eu espero que a partir de hoje você tenha essa visão para o seu negócio de vendas e que isso realmente tenha aberto os seus olhos e as portas do seu negócio para que chegue cada vez mais pessoas e você tenha uma escola de música cada vez mais sustentável e longínea. E se você curtiu esse episódio, compartilha com quem não pode deixar de assistir. Aqui embaixo você encontra as informações de onde você pode me encontrar, onde você pode encontrar a Juliana e deixa aqui também seu comentário que vai ser um prazer ouvir mais sobre o que você tem a falar sobre esse assunto. Tchau e até a próxima.